Hoje a gente vai desvendar um dos textos mais enigmáticos da antiguidade, o Pistis Sophia. Mas olha, isso aqui não é só um livro antigo, tá? É, na verdade, um mapa alegórico da jornada da alma, desde a sua queda até a sua redenção. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa jornada. Para a gente entender essa jornada, é preciso partir de um princípio fundamental, aquele da tábua de esmeralda. O que está em cima é como o que está embaixo. O que isso quer dizer? Que o universo e o ser humano são espelhos um do outro. Então, a história de Pistis Sophia não é só uma história cósmica, lá longe. É uma história que acontece dentro de cada um de nós. Imagina só, um guia detalhado, não para achar um tesouro físico, mas para encontrar o tesouro da nossa própria consciência. É exatamente isso que o Pistis Sophia propõe. E nessa análise, a gente vai seguir esse mapa, passo a passo, passando pela queda, pelo arrependimento e, finalmente, pela ascensão. A nossa história começa com a protagonista desse drama espiritual, uma figura que representa a parte mais pura da gente, sabe, antes de qualquer conflito. O nome dela é Pistis Sophia. O próprio nome dela já dá uma pista enorme. Pistis quer dizer fé e Sophia, sabedoria. Ela não é bem uma mulher, mas uma alegoria para a alma humana, uma emanação divina, uma faísca de pura fé e sabedoria. No começo de tudo, Pistis Sophia vivia num estado de graça absoluta. Pensa num reino de luz pura, acima dos aions, que são as emanações divinas que organizam o cosmos, bem pertinho da fonte de toda a criação. Esse era o lar dela. Este é o ponto mais alto, o estado de perfeição do qual ela vai cair. Mas, claro, nenhuma jornada de verdade estaria completa sem um conflito. E aqui, o conflito é todo interno. É a descida de Sofia num abismo de caos, de confusão, um abismo que, convenhamos, todo mundo conhece muito bem. Então, a grande pergunta é: o que fez ela cair? Bom, o texto conta que ela se sentiu atraída por uma luz, só que não era a luz verdadeira da fonte. Era uma luz falsa, uma luz puramente intelectual. Ela acaba sendo enganada por uma entidade chamada o Obstinado, que a nossa fonte identifica sem rodeios como o ego. E para piorar, ela é dominada por um poder com cara de leão, que é aquele símbolo da força bruta, sabe? Totalmente descontrolada. A fonte que estamos usando traz um símbolo muito poderoso para ilustrar esse conflito. O pentagrama com a ponta para cima representa a ordem divina, o Salvador. Agora, invertido, ele representa a subversão intelectual, o estado de desordem total em que Sofia caiu. É uma representação visual perfeita da crise dela. E a consequência dessa queda é brutal. Ela é aprisionada no caos, um reino de escuridão e muito sofrimento. A sua luz, aquela sabedoria natural dela, é quase apagada, e ela passa a ser atormentada pelas forças que enganaram. É o fundo do poço da jornada dela. Mas é justamente aqui, no fundo do poço, que a verdadeira jornada começa. A redenção não é um presente que cai do céu, é um caminho de luta, de arrependimento e, o mais importante, de conhecimento secreto. Esse trecho é de um dos 13 arrependimentos de Sofia. É um grito desesperado que vem do fundo do ser. Não é um pedido de desculpas passivo, não. É o reconhecimento profundo do estado em que ela se encontra. E esse é o primeiro passo, essencial para a libertação. Então, aqui tem um ponto crucial. Só o arrependimento não basta. A salvação, nesse sistema de pensamento, depende de compreender e aplicar mistérios, que são, basicamente, conhecimentos esotéricos sobre como o cosmos e a alma realmente funcionam. A fonte dá um destaque especial ao mistério, o sexto mistério. Isso não é só conhecimento teórico, não. É a chave que ativa o que eles chamam de tear de Deus, o próprio mecanismo da criação e do destino. E o que seria esse sexto mistério? A fonte o define como amor, mas de uma forma bem específica, como eletricidade sexual transcendente. A ideia aqui é a canalização da nossa energia criadora mais poderosa. Não é uma emoção passiva, e sim a força ativa, que, segundo o texto, tece a própria realidade. Aqui, a gente vê o trabalho prático, o como fazer, digamos assim. É um processo de 4 passos. Primeiro, tem que compreender os defeitos do ego. Depois, vem a parte difícil, encarar as crises emocionais que são necessários para eliminar esses defeitos de vez. A fonte até usa uma frase ótima: se a água não ferve a 100 graus, não se dissolve o que deve ser dissolvido, ou seja, tem que ter intensidade. E aí, quando cada defeito é desintegrado, uma virtude correspondente pode finalmente se cristalizar na alma.
Depois de todo esse esforço, de todo esse clamor vindo das profundezas, chega o ponto de virada. A ajuda finalmente aparece. E não vem de fora, mas de dentro. Os arrependimentos dela, o trabalho consciente dela, nada disso foi em vão. O cosmos, a luz, ouve o chamado. Existe uma resposta. A fonte é bem clara sobre quem é esse resgatador. Não se trata de uma figura histórica externa, é o Cristo íntimo. É descrito como uma força cósmica, tipo a eletricidade ou a gravidade, que está além da nossa personalidade. É o salvador interior que existe em potencial dentro de cada ser. Este é o momento do resgate. O Cristo Sol, ou o Logos, a inteligência divina, desce até o caos onde Sofia está presa. E ele não atira de lá a força, não. Ele ilumina o caminho, dando a ela a clareza e a força para começar a própria subida para fora da escuridão. E assim a gente chega ao destino final da jornada, o objetivo de toda essa luta, a volta para casa. O que é esse tal tesouro da luz? A fonte usa uma metáfora poderosa da mitologia grega. É o velocino de ouro. Ele simboliza o prêmio final, o nosso próprio ser, mas não como era antes. Agora ele está tristificado e ressurreto, o que significa que passou pela morte do ego e renasceu, totalmente integrado com a sua fonte divina. Resumindo, a história de Pistis Sophia é a nossa história. É um mapa completo que mostra o caminho, a queda na confusão do ego, o trabalho duro da purificação através da compreensão e do arrependimento e a união final com o divino, com a nossa própria luz interior como guia. Essa frase da fonte resume perfeitamente o paradoxo central de toda a jornada espiritual. A exaltação vem depois da humilhação. A iluminação nasce da escuridão. Não dá para alcançar o céu sem antes encarar o inferno, especialmente o inferno que a gente carrega por dentro. E no final, fica essa questão, para a gente pensar. Será que o caminho para o nosso potencial mais elevado, ele passa obrigatoriamente pelo confronto com as nossas partes mais sombrias? A jornada de Pistis Sophia parece deixar bem claro que a resposta é um sonoro sim.